Hola, Dios les bendiga a todos. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrera y hoy estamos con el pastor Ricardo Teixeira. Sea bienvenido, ¿cómo está usted? Eu estou bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente com o pastor Marcelo, né, na Unicristo. É muito bom estar aqui, né? Um ¿Cómo se prazer imenso. siente en su trabajo de pastor? Estou me sentindo agraciado, aprendendo cada dia, todos os dias aprendendo, né? Sempre estamos Amén. aprendendo com a palavra de Deus, aprendendo com o apoio também da minha esposa, Elizabeth, aprendendo com o senhor, né? Que também está sempre me orientando. É muito bom Y estar siempre aprendendo. ayudando a las personas, ¿no es cierto? Con un corazón para el reino de Dios. Amém. Ahora vamos a estar con la Biblia de ahí, Ricardo. Estou. Vamos a leer un pasaje de la Biblia y vamos a ir charlando sobre eso, ¿eh? Vamos a leer en Isaías, dice así, 48. He aquí que yo lo sabía si nunca lo había oído, ni nunca lo habías sabido. Ciertamente no se abrió antes de tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamaré rebelde desde el vientre. Aquí está hablando Dios a través del profeta Isaías a una persona, ¿no? Sim. Dice así, Dios reprende la infidelidad de Israel. Entonces él está haciendo un argumento sobre la deslealtad de Israel, porque Israel salió de mano dura, ¿no es cierto? A través de la mano de Dios, pero por la mano de Moisés también. Sim, Porque cuando vos sos pastor y estás guiando al pueblo, vos estás en el lugar de Dios. Es como cuando pusieron al rey Saúl. Estaba en el lugar de Dios. El profeta le decía qué es lo que tenía que hacer al rey Saúl y él hacía todo al revés. Entonces, había órdenes en contra de otras órdenes. Dios ordenaba una cosa y el rey Saúl ordenaba otra, y eso traía ruina a Israel. Entonces se levantaban los enemigos contra Israel y lo oprimían. ¿Por qué? Porque ellos dejaron al Dios que los creó, que los liberó, y adoraban otros dioses, a Baal, y ellos iban atrás de los dioses que traían la riqueza. Entonces, muchas veces estamos encontrando personas que van a la iglesia solamente para recibir los panes y los peces, las bendiciones materiales. Los pastores están predicando hoy, están predicando un evangelio, eh, ¿cómo podemos decir? Un evangelio de ilusión, un evangelio de prosperidad. Y sim, Dios prospera, mas también Dios eh, quiere condiciones para que você llegue a la benção, né? sim. Então, o que acontece? Inclusive, eu estou atualmente lendo um livro muito interessante, né? De um homem chamado Jonathan Edwards, que fala sobre o pecador, né? Nas mãos de um Deus irado. Mas o Deus irado, na verdade, eu considero, quando se fala em Deus irado, é um Deus decepcionado, mas que vai aplicar todas as leis que ele estabeleceu em cima daqueles que não obedecem aquilo que ele havia estabelecido no passado, né? Então, a minha ideia hoje, né, que hoje as pessoas falam muito em teologia da prosperidade, um Deus que só pessoas que só falam que Deus é amor, é amor, é amor, é amor, mas nunca conta que Deus também é justiça, né? Um bom exemplo que eu posso dizer, que outro dia eu estava conversando com minha esposa, né?
com minha esposa e com uma outra pessoa. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo bem extremo, né? Pelo extremo. Vamos dizer que um estuprador estupra uma menina, né? E que depois se arrependa daquilo que ele fez. E Deus vai perdoar ele? Vai. Mas ele não vai sofrer mais consequências daquilo que ele fez? Não, ele vai ter que sofrer. Entende? Senão, Deus vai ser muito justo com ele, mas vai ser injusto com a vítima. Entende? É verdade. Então, assim, Deus é justo, ele perdoa, mas você não deixa de sofrer as consequências daquilo que você fez. Né? Aquela velha máxima, né? Tudo que se planta, colhe. É verdade. Muita gente, né, acha que vai fazer o mal e vai querer, vai sair com a dele, né? Mas não vai, porque Deus está olhando e tarde ou temprano o Senhor vai fazer justiça. Ou vai ir preso, detenido, ou pode morrer en el acto. Alguna venganza del familiar, alguna cosa. ¿Cuántos actos hemos visto de eso, ¿no? Y Sim, relatado en la Biblia también. Gente que persigue y toma su justicia en sus manos. Pai, he visto, he oído, ¿no? En los jornales de que pai que han eh, dado morte, né, al violador de la filia, y ahí por ahí va, ¿entendió? Entonces, la gente está cansada, la gente fica airada por la injusticia, ¿no? El otro día hubo un tiroteo aquí en Río de Janeiro y los policías pegaron a los bandidos y la justicia los dejó libre. Y ahora los policías tienen que ir otra vez a capturarlos. é verdade. Es algo desencontrado, ¿no? Porque tal vez en la pericia hubo alguna cosa que dio errado, uno no tiene ese material para poder hablar, y las personas se dan bien, más después tienen que estar fugadas, yendo para otro lugar, escondiéndose de la policía porque no tiene paz. Y É Dios verdade. vino a nosotros para darnos paz. Amén. Amém. Então, assim, hoje em dia, infelizmente, como havia dito, as pessoas tem pessoas que falam só no amor de Deus e promete mundos e fundos e diz que você pode fazer o que você quiser, que você, se aceitar Jesus, você vai sair ileso de tudo aquilo que você fez. Não, Deus vai estar com você na estrada, nos momentos difíceis para você, daquilo que você plantou, né? Então, ele vai escutar os seus lamentos, né? Você já vai estar, vamos dizer assim, salvo para a eternidade, né? Mas aquilo que se você seguir com sinceridade, continuar seguindo a Jesus, né? Você vai seguir com sinceridade, mas sofrendo as consequências daquilo que Deus, né, estabeleceu. Porque quem planta, aqui no Brasil, né, você já deve ter ouvido falar, pastor Marcelo, daquela. Quem colhe vento, não, quem planta vento, colhe tempestades, não é? Então, é assim: o que planta, colhe. Se você plantar o bem, você vai colher bem. Se você plantar o mal, naturalmente você vai colher alguma coisa de mal por aí. Mas se você aceitou a Jesus, com certeza, Jesus vai lhe dar consciência de que você está sofrendo aquilo porque teve uma consequência daquilo que você praticou antes, mas que ele vai estar ali junto com você, né? Isso é a certeza que Deus dá para você. E no dia que você
ver, fechar os olhos, você vai para a glória, né? Isso aqui é que eu considero que é mais importante. Isso numa situação em que você aceitou de forma sincera a Jesus Cristo. Porque Deus não negocia, ele sabe o que vai no coração da pessoa, né? Porque existem aqueles espertalhões que falam, não, eu aceitei a Jesus, está tudo bem. Eu aceitei, mas não aceitou, não. No coração dele, ele está ali disfarçando que aceitou Jesus Cristo, mas não aceitou. Por aí, né? Muita gente, né? Inclusive, pessoas que son bandidos, ¿no? Sim. Que ellos tienen familiares o mãe o avô que es de la iglesia y Sim, ellos consiguieron llevar su vida en otro rumbo, ¿no? sim. Ahí, cuando se ven en dificultad, ellos lembran de las oraciones de la bobo, de las oraciones de la mai, y ellos comienzan a orar y Dios les da libramiento. É Amén. verdade. Tengo muchos testimonios de, ahora son pastores o son evangelistas, mas ellos salieron de esa vida porque ellos lembraron, ¿no? Porque estaban a punto de morir, ellos sabían que continuaban esa vida y morían. Y ellos salieron a tiempo. Amén. Entonces, Deus Sim. tem amor por las personas. No, él no está procurando bom o medio bom o ruin. Él está procurando corazones arrepentidos. Amén. Amém. Entonces, vamos a leer Romanos. Si tenés ahí la Biblia, Romanos. Mira, vamos primero a leer Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Deixa eu achar, Isso. pastor. Vamos a leer a partir del 20. Chegar lá, porque eu estou chegando aqui. Romanos. Ai. Entendeu? Não estou achando aqui, mas. Romanos, Sí, Romanos 3, né? Romanos, capítulo Qual o 3, versículo? 21. Vamos a leer de 21 en adelante. 3 a 21. 21 adiante. Bom, Pero pode ler? ahora, sí, Posso ler ou não? sí, Então vamos lá. 3, né? Então vamos lá. Mas agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não amén. há diferença. Continua? Entonces vamos a continuar. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Pero Isso. todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿no? Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay una persona boa y una persona ruim. Mas eu nunca fui preso, eu nunca fiz nenhum mal a las pessoas, mas você é um pecador. Então, Sim. como eu posso justificar-me delante de Deus? Pois é. Aceitando Porque Jesus. nós venimos, né? Os judíos tinham a lei de Moisés e ninguém podia cumprir a lei de Moisés, todo mundo pecava. Entonces todo el mundo era pecador. ¿Cómo puede? Y ahora, ¿cómo solucionamos ese problema? El único que podía solucionar ese problema era Jesús. ¿Cómo lo solucionó? Botando a todas las personas bajo un solo juicio. Você es un Exatamente. pecador. Va como reo al infierno. Mas, en el 24 que fala, Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus,
a quien, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé, no seu entonces, sangue, ¿cómo para llegamos toda a justiça. ser justificados? Mas eu sou pecador, mas você é diferente. Você antes era um pecador, agora é justificado. Já não é mais pecador, você é um pecador arrependido. Então agora você é diferente. Então você é um justo. É santo e perfeito. Por quê? Porque te justificou Jesus. Então você não pode continuar falando, eu sou pecador. Eu sou um maldito. Não, você era um maldito, agora você é um santo. Sim, por Jesus Cristo, né? Deus Por a nos través de enxerga através de Jesucristo. Jesus Esse Cristo. é o plano perfeito de la vontade de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Então, agora vamos para Romanos 10. Romano 10. A fé, né? Sim. Então, 10. Algum versículo ou o início? Primeiro. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, amém. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Glória a Deus. Amém. Visto que com o Então, coração... isso é muito importante para nós. Nós somos justificados por Jesucristo, lavados en la sangre de Jesucristo. Por eso que es muy importante ser bautizado, ¿no? Sim. Renacer a través de la fe. Eu acredité, agora eu confieso delante de los hombres y tomo el bautismo de las aguas. Entonces, ¿qué significa el bautismo de las aguas? Estoy muriendo al mundo otra vez para levantarme en una nueva vida espiritual, donde yo voy a ser una nueva persona con una nueva identidad. Esa identidad me permite entrar en el reino de Dios. Usted sabe, yo soy argentino. Tengo dos identidades, más una es de mi país y la otra es de Brasil. Entonces, cuando yo viajo a otro país, yo voy con un pasaporte, que es mi identidad que me permite entrar en ese país. Ahora, si yo no tengo un pasaporte celestial, ¿cómo voy a entrar en el reino de los cielos? Yo no puedo. Entonces, Jesús me otorga ese pasaporte para yo poder entrar, tener derecho, tener los privilegios, ¿no? Que tiene un filho de Dios. Un pecador no puede ser filho de Dios, mas un filho, vamos a hablar así, recuperado, ¿no? ¿No? Você es un ex drogadicto recuperado. Você era un ex presidiario, es recuperado. Você era un ex pecador, ahora es recuperado. Você es santo, justo y perfecto. ¿Se entiende? Sim. Pastor, ainda existe aquelas pessoas ainda
que fazem o seguinte, elas ainda falam assim, não, eu creio em Jesus Cristo, eu acredito, eu sou bonzinho, eu creio nele, e está tudo bem. Eu não preciso ser batizado, não. Né? Não. Agora, hay gente que va a falar así, mas la persona que estaba crucificada con Jesús, ¿fue bautizado? No, mas fue bautizado en la morte. No fue muerto, no fue muerto. Sim. Cuando fue bautizado, él tomó del copo de la morte. ¿No? Y vos cuando es bautizado, está muriendo al pecado. Entonces es como que tuvo un bautismo en la morte. Y el bautismo de agua, ¿qué significa? Morir y resucitar. Entonces él tuvo un bautismo. Y él pudo ser salvo. ¿Está entendiendo? Hay gente que fican procurando alguna cosa para entrar en discordancia. Mas no hay discordancia en la palabra de Dios. Es todo sincronizado. ¿Entendió? Hay gente que está procurando pegar a vos en alguna cosa, en un error. ¿Para qué? Para desprestigiar a la Biblia, desprestigiar la palabra de Dios. Más en la palabra de Dios. Por eso que el apóstol Pablo nos enseña a estar afilados, ¿no? A estar, aprender la palabra. ¿No? Es Jesús y también Dios, ¿no? Jehová, como en el culto del domingo su esposa faló sobre, sobre Josué, Josué capítulo 1, que Dios manda a Josué a meditar en la Biblia día y noche, para estar afilado, para estar preparado, para entender las estrategias espirituales, porque no es solo lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha, parece que tenemos lucha con la persona que está ahí queriendo desafiar. Principados e potestades, né? Mas hay potestades, hay arcángeles satánicos, hay huestes de maldad, diablos, que quieren perturbar, que vos se pierda la fe, que você pierda su llamado. Amén. Porque Amém. algunas personas falan, no, si Jesús hizo todo, você no pierde el llamado. Mas si você anda pecando, você perdió el llamado. Entonces você dejó la justificación para ir al pecado otra vez. ¿Cuántos escándalos estamos viendo ahora de pastores, cantores, cantoras que caen en pecado de adulterio? ¿Por qué hizo? Porque dejaron de observar a palabra de Dios, los principios de Dios, dejaron de amar el primer amor con quien se encontraron con Jesús. O tal vez nunca lo tuvieron. Fueron falsos que entraron en la iglesia para hacer negocio. Pode ser isso também. Tem outro dia mesmo eu estava vendo um cantor, por favor, um cantor que de um talento ímpar. Ele tem técnica, escolhe bem as músicas, ele é uma pessoa que sabe escolher e tal. Mas outro dia deu uma declaração com uma outra pessoa aí, de uma outra vertente, que não está dentro da graça de Deus, né? Que ele perdeu tempo em cantar músicas gospel, né? Que as pessoas confundem o cantor com a pessoa que crê e tal, e ele está fazendo aquilo só para negócio. E, assim, a resposta, infelizmente, ou felizmente, né, para nós que somos cristãos, veio rápida. Está sendo negado uma série ou cancelado uma série de shows e tal, deste cantor. Não convém aqui falar o nome para não termos problemas. Já sabe, né? Aí, entendeu? Hay mucha gente que sabe de lo que uno fala porque está dentro del reino.
mas a nós nos interesa falar del reino de Deus, não de esta gente que está dentro del reino Sim, haciendo de esteira, né? Ahí todos son acusados, las personas que no tienen entendimiento. Olha só, estos creyentes, estos creentes. Mas no todo el mundo es así. Tem gente de corazón sincero, puro, que busca sim. a Dios y se consagra en Jesús. Hoy estuvimos con la iglesia ayunando. Ontem pedí a ellos para ayunar hasta el mediodía. El que podía ayunar más, ayunaba más. Ahí estamos pidiendo por los enfermos, estamos pidiendo por los doentes, estamos pidiendo por la prosperidad, estamos pidiendo por milagros. Y es una iglesia que crece, es una iglesia que está consagrada, una iglesia que crece, una iglesia que está Glória. al filo de la espada, porque si yo me equivoco, la espada me corta a mí. Com Amén. certeza. Sim, Entonces, es una espada que tiene, por eso que falan, dos filos, corta para você y corta para mí si no obedezo. Entonces, si yo no obedezo, me corta a mí. Ahí, ¿se pierde o no se pierde la salvación? perde, com certeza. E assim, como o pastor havia falado, algumas pessoas confundem, né? Elas que não estão dentro e não conhecem nem um pouquinho a palavra, né? Porque conhecer pouco não é um problema, a pessoa ter a fé e tal, e elas vão caminhando. Conhecer pouco, elas vão. É igual criança que come o mingauzinho, depois vai para a papinha, depois vai, né? Vai, vamos dizer, mudando a alimentação de acordo com o que já o corpo está preparado. Então, nosso coração e espírito vai aprendendo cada vez mais conforme nós estamos nos preparando, né? E agora, quem não tem nenhum conhecimento algum, o que acontece? Quando um pastor, nesses escândalos e tal, elas falam, botam todos os pastores, esquece os pastores sinceros, aqueles que fazem bem, aqueles que vão a hospitais, aqueles que atendem as pessoas enfermas, né? Aqueles que atendem aqueles moradores de rua, né? Aqueles que recolhem coisas para distribuir, né? Como é fato do nosso ministério, né? A gente ¿Verdad? juntar coisas e levar a uma casa de criança com câncer, a levar para uma pessoa que está precisando, enfim, tem tantas outras obras, né? Mas todos esses que têm pouco conhecimento, põe todos os pastores dentro de um balaio só, que aqui no Brasil fazem dentro de um saco só, né? ¿Verdad? Eu ouvi de uma pessoa, você foi levantado a pastor. Mais um, entendeu? Como quem diz Olha, assim. hay mucha gente que você faz el bien y están acostumbrados a vivir viendo cosas erradas de los demás y acreditan que você también es errado, ¿no? Ahí el juicio que hicieron del otro pastor, como no lo conoce, no le da apertura para hacer el comentario, se lo hacen a vos, que vos no tiene nada a ver con esa persona. Sim, Entonces estábamos enchendo un camión, ¿no?, de mercadería para un hogar, aquí en casa, ¿no? Y ahí había una persona allá afuera en el carro. Esos pastores son todos millonarios. Y ahí había otra vecina, y falou, venga, venga. Eu iba a falar, mas eu preferi ficar en la mía, ¿no? Ahí la vecina falou, no, venga, no todos son iguales. Você está jugando errado. Y son amigos, ellos son amigos, ¿no? Y ahí ella me avanzó, ¿no?, defendiendo mi claro. causa, ¿no? Ahí él ficó en la de él, no falou más nada. Mas la gente tiene que aprender, ¿no?, que no todos son iguales, ¿no? Hay personas que dedican su vida, por ejemplo, ¿no?, un enfermero o una enfermera. Ellos dedican su vida, están horas en un hospital dando de su tiempo, claro que es asalariado, ¿no?, más ellos lo hacen no porque les gusta ver sangre o porque les gusta ver a la gente doente, ellos van para prestar un servicio, ellos tienen esa vocación para poder ayudar
a los doentes. Si Él no estaría, ¿quién nos ayudaría cuando ficamos doentes? Sim. Amén. Y E no assim, né, el pastor? pastorado, es algo Hum. así, ¿no? Você está doente espiritualmente. Su corazón, su alma, su espíritu necesita la palabra de Dios para você estar sano, curado. Y Glória a nós Deus. somos esos enfermeros que estamos allí dispuestos para ayudar. Sim, tem pessoas que têm esse tipo de comentário, mas faz esse tipo de comentário, mas de alguma forma ou de outra acabam aprendendo. Uma vez eu comentei com uma pessoa que se diz humanista, né? A pessoa que não acredita em nada e tal. E ele falou: vocês aí, pastores, que vivem se enriquecendo, olha, nós nos enriquecemos da palavra de Deus. É essa que é a grande verdade. Nós somos ricos pelo sangue de Jesus Cristo, né? Nós estamos ricos porque estamos destinados à glória. E lá nós andaremos em ruas de ouro, né? Amén, es verdad. Então, assim, nós Y somos vamos a ricos. hablar, presta atención, vamos a hablar con David, el rey David, porque él está vivo. Nós vamos a estar vivos en la presencia de Dios. Sim, Vamos a caminar por ruas de oro y vamos a ver el mar de cristal. Agora, cuando você fala de cristales, você está pensando, ¿no? Que es como un copo, ¿no? De cristal, que eso que você toca hace ting. No, estamos hablando de un agua tan cristalina, un mar tan cristalino, que parece cristal. Entonces sim. você ve todo transparente, es puro, puro. Todos los colores de Deus son purísimos. Entonces vamos a ficar sorpresos, maravillados, llenos de, de esa expectación de lo nuevo, ¿no? Y todo eso lo vamos a experimentar, lo vamos a vivir eternamente. Sem Eso es lo contar, né, maravilloso. pastor? Sem contar, né, pastor, que essas descrições que nós hoje lemos na Bíblia, na palavra de Deus, né, muitas vezes aquilo que foi visto pelos profetas, pelo profeta João, Apocalipse e tal. Então, tudo isso que foi visto pelos profetas, muitas vezes não existe nenhuma palavra em qualquer língua existente no mundo que descreva, que consiga descrever como que é. Então, o que ele fez? Ele falou da forma mais próxima que tinha uma palavra, não é? Exacto. É tipo, nós não conhecemos, você quando chegou aqui, vamos dar um exemplo aqui, nós temos aqui uma comida chamada canjica, Isso. não é? Uhum. E você nunca tinha comido canjica. Da primeira Verdade. vez que eu ofereci canjica para você, aliás, da primeira não, você tinha comido, mas o seu tio nunca tinha comido canjica. E como você não achou um termo que pudesse descrever o que era canjica, eu me lembro bem. Você falou assim, parece com arroz doce. Verdade. Ou seja, você descreveu para o seu tio uma forma aproximada do que aquilo era, mas na verdade não é. Né? Então, quando a gente descreve algumas coisas do céu, né? Como foi descrito pelos profetas, era uma coisa tão maravilhosa, tão linda, tão fora da expectativa do profeta, que o mais próximo que ele falou, isso parece cristal, aquilo parece ouro, não é? Aparte que ellos no tenían el lenguaje, ¿no? Que hoy está más ampliado, ¿no? Entonces Sim. ellos describían como ellos entendían en ese momento. Sim. Amén. Vamos a orar para terminar, amén. Claro. Ora, por favor. Claro. Querido Deus, querido Pai, agradecemos mais uma vez a esta oportunidade. Muito obrigado por nos ter permitido acordar neste dia. Muito obrigado, Senhor.
Obrigado por termos consciência da tua palavra em nossas vidas. Ajuda-nos a nós, pastores, a levar a tua palavra a cada vez mais pessoas e que estas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo e enxerguem a Jesus Cristo, Senhor, em suas vidas. Pai querido, Pai amado, que essa não seja a primeira de muitas outras que faremos no futuro para conversarmos sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus e divulgarmos assim o teu reino, Senhor, para as outras pessoas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E isso tudo para a honra e glória do Senhor. É o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amén. Querido amigo o amiga, quiero pedirte que compartas este live para que otras personas puedan también saber más acerca de la palabra de Dios. Dios te abençoe. Desde aquí de Río de Janeiro te saluda el pastor Marcelo Parrelia y Pastor Ricardo Teixeira. chao, bendiciones, Padre Jesús. Tchau, paz.